Olá pessoal, meu nome é Rafael Batista, sou professor da Universidade Federal de Goiás e vou estar gravando alguns tutoriais sobre a plataforma DSAT, mostrando como é que ela funciona, como é que a gente faz cadastro de dados, de simulações e obtém esses resultados, incluindo também calibração. Bom, aqui a gente pode ver a interface inicial do programa, então eu abri aqui a versão do DSAT 4.7. Ela é uma interface bem fácil de estar trabalhando, você tem acesso a todas as informações de forma bem fácil. Bom, aqui a gente tem na lateral algumas ferramentas que nos próximos tutoriais eu vou estar mostrando para vocês algumas que a gente utiliza, como o display gráfico, o cadastro de dados experimentais, a construção dos perfis de solo. E aqui tem outros acessórios. O exemplo é o Glue, que é um coeficiente, que é um estimador de coeficientes de cultivares, então auxilia para a gente fazer a calibração do modelo, análise de sensibilidade também. Então a gente vai estar avaliando essas ferramentas ao longo dos tutoriais. A face principal, a principal parte que a gente utiliza é essa aqui que contém as culturas. Então eu clicando aqui eu tenho a cultura de cereal, as culturas cereais, então aqui por exemplo eu tenho o milho, eu tenho o sorgo, eu tenho o trigo, o arroz, toda essa interface. Eu tenho os legumes aqui também e várias outras culturas na sequência aqui nessas janelinhas. Se eu clicar por exemplo aqui no legume, ele me mostra as culturas que estão dentro desse módulo. E aqui a gente tem por exemplo a soja, que é a cultura que a gente vai estar utilizando para construir os experimentos e análise de dados. Eu tenho aqui os experimentos que estão cadastrados dentro desse sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem um experimento de planaltina. Eu posso clicar nele, ele vai me mostrar aqui os tratamentos que eu tenho cadastrado nesse experimento. E aqui ele traz um detalhe do arquivo bloco de notas, que é a programação, a leitura dos dados que o programa faz, utiliza essa informação aqui embaixo. Eu também posso acessar esse arquivo bloco de notas, clicando aqui nessa pastinha com a lupa, ele vai abrir o arquivo bloco de notas, certo? Quando a gente está num nível avançado de utilização da plataforma, eu consigo alterar os manejos, os coeficientes, eu posso estar alterando as cultivares aqui de forma direta, sem precisar estar acessando a interface do programa. Para mim acessar a interface, eu seleciono aqui o meu experimento, clico nessa outra janela, ele vai abrir aqui onde eu monto o arquivo de experimento. Então eu traz todas as informações do experimento, a gente pode estar acessando aqui os diferentes campos, os diferentes tratamentos, então a gente vai entrar com mais detalhe ao longo dos tutoriais. Bom, então a partir dessa informação aqui, eu posso selecionar aqui o experimento que eu quero simular ou o experimento que a gente vai criar no futuro e a partir daí fazer algumas simulações. Então, vou pegar por exemplo aqui um experimento que a gente trabalhou com populações de planta. Eu posso vir aqui em rodar, o modelo vai carregar, ele vai me dar a opção de quais experimentos eu quero fazer a simulação. Eu posso selecionar todos, posso trabalhar apenas com uma parte deles. Clico aqui em rodar o modelo, ele completou as simulações, eu dou OK, venho nessa análise aqui, ele me dá todos os outputs que o modelo está simulando. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o Plant Grow, que traz saídas relacionadas ao crescimento da cultura. Então, eu posso ver isso num bloco de notas, certo? Tem bastante informação dos dois experimentos, com todas as siglas que a gente vai estar avaliando elas, ou posso vir aqui no plot, em que ele vai abrir um arquivo mostrando para mim quais foram as variáveis simuladas nesse item Plant Grow e os tratamentos que eu fiz a simulação. E aqui ele traz as várias saídas do modelo. Vou pegar, por exemplo, aqui o índice de área foliar, vou plotar os dois tratamentos e ele me dá aqui numa forma gráfica ao longo dos dias após o plantio. O que foi simulado é a linha, então eu tenho tratamento 1 vermelho, tratamento 2 amarela, e os pontos foram os dados observados ao longo do experimento que foram cadastrados nesse sistema, certo? Eu volto aqui,
Posso pegar uma outra variável, por exemplo, matéria seca total da planta, acima do solo. Ele mostra da mesma forma os pontos com as linhas. Eu posso ter dados estatísticos para mim ter uma ideia do que está acontecendo. Então, ele traz a média observada, a média simulada e alguns índices estatísticos que podem ser usados. Ele também aqui eu posso extrair esse gráfico, posso extrair os dados aqui para esse bloco de notas e salvar ele. Aqui os dados simulados com os dados observados. Ou ainda eu posso exportar para o Excel de forma automática. Ele vai criar uma planilha de Excel trazendo todos esses resultados aqui. Então, o mesmo gráfico que ele criou lá, ele cria as estatísticas, tudo de forma automatizada, o que a gente conseguiu ver anteriormente. Ele apresenta o gráfico e apresenta os dados aqui, dias após o plantio, matéria seca simulada e o que foi observado em cada um dos dias, certo? Então, eu posso estar extraindo essas informações desses pontos aqui. Bom, mas se eu não tiver o dado observado cadastrado, ele me mostra também. Então, por exemplo, aqui eu tenho o índice de estresse na fotossíntese em função do déficit hídrico. Eu posso observar aqui qual que foi o déficit hídrico. Nesse caso, esse experimento não teve a ocorrência de déficit hídrico. Por exemplo, aqui, densidade radicular. É algo que a gente não mediu no experimento, mas ele simula aqui para os dois tratamentos qual que foi essa densidade radicular simulada pelo modelo nesses dois tratamentos para essa determinada profundidade. Bom, eu posso alterar aqui eu tenho algumas opções aqui. Então, nas opções aqui eu posso mudar, em vez de ver dias após o plantio, eu posso ver a data em que esse experimento foi cadastrado também. Então, por exemplo, se eu pegar aqui matéria seca total, vou avançar, ele vai me dar aqui 20 de janeiro, em vez de ser dias após a semeadura. Bom, eu posso fechar aqui essa construção, eu posso selecionar outras opções dentro disso. Ele tem um item aqui que ele chama de Evaluation, que aí eu estou plotando os dados observados de forma pontual. Ele é bastante utilizado para fazer comparações de correlação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a produtividade na colheita. Como eu tenho dois tratamentos, ele mostra o valor simulado e o valor observado. Posso extrair as estatísticas aqui também. Eu posso aqui estar trabalhando com a fenologia, então eu tenho floração, maturação fisiológica, a primeira semente, e está comparando isso aqui. Então tenho a floração, tenho a primeira semente e tenho a maturação. Então tenho aqui o dado que foi observado com o simulado e ele já me dá os índices estatísticos. Então isso é importante no processo de calibração, eu consigo estar trabalhando com essas informações aqui para fazer as análises e ver quais parâmetros eu preciso ajustar para obter uma melhor calibração do modelo. Aí tem outros fatores aqui como evapotranspiração, fotossíntese, eu tenho a parte de nitrogênio, a parte de carbono, que ele mostra todo esse balanço. Então só para avaliar aqui, funciona da mesma forma e eu consigo aqui construir o gráfico. Ao invés daquelas análises de crescimento, ele traz outputs relacionados com evapotranspiração. Então, eu tenho os dados climáticos aqui, eu posso estar plotando a transpiração potencial ou a evapotranspiração potencial. Então, nesses dois tratamentos aqui, pode ver que ele mostra ao longo do período qual que foi a evapotranspiração potencial, ou somente transpiração e a evaporação, vou pegar somente um tratamento. Então ele me mostra aqui a evaporação do solo e a transpiração ao longo do ciclo que foi avaliado, certo? Então a ideia aqui era só mostrar para vocês um pouco da interface do programa. Então aqui eu consigo acessar todos os arquivos. Eu também tenho aqui a parte de experimentos seasonal, que é experimentos de longo período. Então, quando eu vou fazer uma análise climática de 30 anos, eu consigo montar um experimento e fazer essa simulação dentro dessa janela. A gente vai fazer um tutorial específico para isso. Aqui eu tenho acesso aos dados de solo que estão cadastrados no sistema. Os dados climáticos também estão presentes aqui nesse arquivo.
Então eu consigo acessar aqui, eu tenho todos os arquivos de clima que estão cadastrados no sistema. Eu consigo acessar a parte de genética, então ver que ele segue a mesma linha do que as culturas. Então se eu pegar, por exemplo, a soja, ele vai me dar 3 arquivos aqui, um de cultivares, indicando os parâmetros, a definição de cada um, os parâmetros para cada cultivar. Então quando a gente for trabalhar com calibração, a gente mexe aqui. Eu tenho o ecotype, que na soja é definido pelos grupos de maturação, com diferentes características que são mais estáveis. A gente vai estar explorando isso, e os coeficientes de espécie aqui também são apresentados nesse sistema, certo? Bom, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento em termos de programação, eu posso acessar também esses arquivos aqui na pasta C do computador. Então, vem aqui, acesso DSAT. Você vai ver que ele tem aqui para várias culturas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, para a soja, um CBX é um arquivo de experimento. A gente pode abrir aqui. Você vai ver que ele é exatamente igual àquele arquivo de experimento que a gente viu anteriormente. Eu tenho aqui arquivo A e arquivo T. A parte final deles são arquivos de dados experimentais que foram cadastrados no sistema. Para mim acessar os arquivos genéticos, eu venho aqui em Genotype, pode ver que é exatamente o mesmo arquivo que eu tenho aqui, o .cu, que é o arquivo de cultivar, ele se encontra aqui, eu consigo acessar ele nessa planilha aqui, certo? Então, o interessante de conhecer esses caminhos é quando a gente for trabalhar com algum tipo de programação, de automatização dos dados, por exemplo, o uso da plataforma R para fazer simulações, ou de VBA do Excel para extração de dados, eu consigo acessar diretamente os arquivos. Então, por exemplo, no Seasonal, que eu faço mais de uma simulação por vez, ele cria um arquivo aqui de output, que é um exemplo, em que ele me traz todas as informações que eu quero. Então, qual que é o tratamento, qual que é o modelo, qual que é o nome desse experimento. Então, aqui a gente tem uma definição de tratamento. E ele me traz aqui a data de ocorrência. Pode ver que a gente tem aqui de 80 até 2014 a simulação desses tratamentos. E todos os resultados, aqui a gente tem a sigla de produtividade. Então, a partir disso, eu consigo fazer todo esse monitoramento e, a partir de programação, extrair isso de vários experimentos de forma automatizada, facilitando assim o processo de simulações de longa duração, certo? Então aqui foi uma breve introdução dos principais pontos da plataforma. A gente vai estar evoluindo isso para fazer um cadastro de experimento, certo? Um cadastro de arquivo de clima, um cadastro de arquivo de solo, montar os experimentos, cadastrar os dados observados, trabalhar com a calibração de modelo, olhando um pouquinho para os parâmetros genéticos e os processos de calibração, depois fazer simulações de longo período usando aqui a opção Seasonal, certo? E aí trabalhando com alguns diferentes manejos de mudança climática, data de plantio, irrigação, entre outros, disponível na plataforma, certo? Muito obrigado pela atenção e a gente fica à disposição para qualquer questionamento.